Oi, ei, agora sim. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Que possamos sentir a presença dele aqui, a alegria dele em nossos corações. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 90. Nós vamos ler os versículos 1 e 2 e depois o 16 e o 17. Os dois primeiros e os dois últimos. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, conforme a versão que eu estou. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Versículo 16: Sejam manifestos os teus feitos a nós, os teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Amém? Essa é uma oração de Moisés. Quando, passado por toda a tribulação da vida, orou a Deus fazendo esse agradecimento. E neste centenário desta casa, nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que recebemos, por ter essa casa ainda de pé, proclamando a palavra de Deus. Quem aqui conheceu e conhece essa casa, sabe o quanto ela contribuiu para a honra e glória de Deus em toda essa região. E é por isso que estamos aqui, alegres, felizes, comemorando o nome de Deus, nos alegrando na presença de Deus. Coloque-se de pé, vamos orar, e assim daremos início ao nosso culto. As apresentações eu farei no final do culto, que ainda tem alguns convidados para chegar. Reconhecemos a dificuldade do deslocamento, então, em respeito a todos, no final nós faremos. Oremos. Ó grande Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, agradecemos e engrandecemos ao teu nome, porque despertaste servos teus lá no passado, há 100 anos atrás, que com afinco e determinação plantaram aqui uma casa de louvor e adoração ao teu nome. Estamos alegres em tua presença, nos regozijamos pelas inúmeras bênçãos que tem trazido até as nossas vidas, pela perpetuação da tua palavra até hoje, e essa palavra nos alcançou e transformou as nossas vidas. E clamamos pelos próximos 100 anos vindouros, que sejam, Senhor, de alegria, de colheita e de multiplicação para o teu reino. Obrigado por cada pessoa que se dispôs a vir aqui e alegrar-se na tua presença. Obrigado, Senhor, por cada vida, por aqueles que não puderam vir, conforte os corações. E acima de tudo, ser presente aqui, ó Pai, como sempre foi. Toque em cada coração, através do teu servo, aliás, o pastor Sandro. Fale aos nossos corações nessa manhã. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração e leve-nos, ou melhor, e venha até nós, Senhor, ser presente em nosso meio. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos e o fazemos, Senhor, hoje para todos sempre em teu nome. Amém. Podeis assentar? Vamos louvar e engrandecer o nosso Deus. Glória a Deus, bom dia a todos. E nessa manhã nós vamos exaltar o Senhor, dizer que é o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aí você pode ficar à vontade, se quiser ficar de pé para adorar Jesus, se quiser ficar sentado também,
mas é importante que nós adoramos ao Senhor com o nosso coração voltado para Ele nessa manhã e engrandecendo o nome do Senhor por essa igreja que tem sido uma bênção para tantas pessoas, né? Então nós vamos adorar o Senhor nessa manhã, que você possa cantar conosco nessa manhã. Pode cantar conosco mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Cante, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. E a igreja declara e coroamos, cante. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Você pode aplaudir a Jesus essa manhã. Nós vamos receber uma apresentação das crianças, não é isso, pastor? Amém.
Bom dia, irmãos. As crianças, elas fizeram com todo carinho o desenho da igreja daqui, né? Olha aí, os irmãos podem estar olhando o desenho delas e elas vão fazer uma apresentação representando, né, a nova geração da Igreja Batista Boa Vista dos Matos, né? E que é uma bênção, é o Ministério Infantil, as crianças que sempre estão apresentando, né, e que os irmãos continuem orando por cada um dos adolescentes, cada uma das crianças, né, para que esse fruto cada vez mais cresça e expanda. Tem alguém tocando a campainha. Quem será? Ei, eu acho que é Jesus. Ah, é sim. Pode entrar. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão.
Vamos continuar adorando ao Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar, neste momento. Glória a Deus. Estamos firmes, porque nós seguimos firmes nas promessas de Jesus. Por isso nós estamos aqui neste lugar e com toda a alegria em nosso coração, nós vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Cante firmes, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, que firmes, firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre hei de aparar, mesmo em tempestade não conheci lá. Firme nas promessas de Jesus. Você pode cantar firme. Sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Pode cantar. Firmes, firmes, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Aplauda o Senhor. Cante firme. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz. Firmes, firme nas promessas de Jesus. Cante bem forte, vai. Firmes, firmes, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme nas promessas de Jesus. Eu quero ver a igreja cantando ao Senhor. Cante. Firme. Firme. Sim, firme nas promessas. Vai encerrar, cante mais uma vez bem forte. Cante firmes. Firme, firmes, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Bora aplaudir a Jesus aí, querido. Glória a Deus. E o nosso Deus, Ele é grandioso.
E nosso Deus, Ele é poderoso, e Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pensa e imagina. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã comemorando 100 anos dessa igreja maravilhosa, mas eu creio que essa igreja vai viver muito além do que a gente imagina, muito mais de 100 anos, até a volta de Cristo, né? Até a volta de Cristo, rompendo em fé e seguindo pela vitória que é a cruz de Jesus. Amém? Amém. Nosso Deus é grandioso, por isso nós vamos adorar Ele nessa manhã. Cante, Senhor meu Deus, cante. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, os céus, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a cante. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Cante quando enfim, e quando enfim, cante, Jesus vierem, e ao lar celeste, então me cante, adorarei o Senhor. Você pode levantar suas mãos. Adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então cante bem forte, vai. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E a igreja declara, então minha alma, então minha grandioso és. Cante então minha alma, então minha grandioso és tu. Eu queria ouvir só a voz do povo de Deus, cante, então minha mais uma
aplaudir bem forte Jesus nessa manhã. Glória a Deus. O nosso Deus é exaltado, nosso Deus é grandioso. E não há outro além do Senhor, não há outro a quem nós adoramos nessa manhã, não há outro digno de toda a honra e toda a glória. Somente Jesus Cristo merece toda adoração. Por isso nessa manhã nós vamos declarar que Ele é exaltado. Ele é o Deus que merece toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. suas mãos e declarar aí ao Senhor, cante. Terra e céus, glorifica teu santo. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
te agradeço por tudo que tens feito. Você pode cantar isso? Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, Te agradeço. Te agradeço, Senhor. Cante. te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, Te agradeço. Só quem tem motivo de agradecer ao Senhor, aplauda Ele nessa manhã. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Gostaram? Amém. Glória a Deus. No céu tem mais. Teremos muito mais no céu. Glórias a Deus por isso. Dentro dessa alegria, dentro desse espírito de louvor e adoração, convidamos para partilhar conosco a palavra de Deus, nosso irmão pastor Sandro Ferreira. Pastor Sandro Ferreira, natural lá do Vale do Aço, lá da Igreja Batista em Coronel Fabriciano, primeira Igreja Batista em Coronel Fabriciano, mais conhecida como PIBCELF. Pastor Sandro também é professor no nosso seminário ali, no Vale do Aço, foi meu professor, glórias a Deus por isso, dá aula de grego, de hebraico e outras matérias. Pastor Sandro também, além de pastor da igreja e professor, é o presidente da Convenção Batista Mineira. E nós o convidamos, ele prontamente aceitou, resolveu vir nesse cantão aqui, nos conhecer e nos visitar. E por isso, pastor Sandro, nós reconhecemos o seu esforço e em gratidão a Deus e em nome da igreja, eu lhe entrego esse presente. É a Bíblia do centenário da Igreja Batista Boa Vista dos Matos. Há que se explicar aqui uma coisa. A igreja fez 100 anos há 2 anos atrás. Portanto, a igreja tem 102 anos. Esse templo aqui, esse prédio que nós estamos dentro dele, agora está fazendo 100 anos. Ele foi construído 2 anos depois. Aí, pastor, tem uma parte da história da igreja e a dedicatória que fizemos ao Senhor, leve essa lembrança, essa recordação da nossa igreja. Aos demais, se quiserem exemplar dessa Bíblia, ainda temos disponível à venda, não tem? Já está? Oi? Ah, ele tem a garrafinha d'água aqui, ó. Ah, tá, pode trazer lá. Aquele é para ele ou para a esposa dele? Ah, vai receber o presente para a esposa também, ela não veio.
Muito bem, a irmã Camila vai entregar. Mas deu até vontade de comer. Pode entregar ali, por favor? Tudo bem. Glória a Deus. Tá vendo, André? Por que a esposa tem que acompanhar o pastor? Só tem coisa boa aqui dentro. Negócio chique demais. Ó, tem. Vamos tirar a garrafinha. Nada pode atrapalhar, não. Isso. Tirou foto da Bíblia também? Tirou. Muito bem. Então, aqui está levando aqui umas lembranças aqui do norte de Minas. Tem rapadura, piqui, um bocado de coisa. Queijo, paçoca, só coisa boa. Glória a Deus por isso. Obrigado por sua presença aqui. E você que quiser, a Bíblia tem aí para vender ainda alguns exemplares. O valor é R$ 50. A menina é vendedora, tá? Muito bem. Tem dedicatória. Lá fora, nós colocamos um mural onde vocês podem também ver, tirar foto, né, alguma parte da história dessa igreja, alguém que fez parte da história e está contada ali no mural, ali fora. Vamos então passar a palavra ao pastor Sandro, depois ele volta para mim para orarmos. Graça e paz, irmãos. Não repare a voz, porque torcemos muito o Brasil esses dias, né? Terça-feira todo mundo trabalhando, falei ontem lá. Que alegria estar aqui com os irmãos. Trago um forte abraço da Convenção Batista Mineira, bem como também do nosso diretor executivo, pastor Márcio Alexandre, e quero cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, todos os pastores, em nome do pastor Joel, presidente, diretor executivo, coordenador daqui. Mas ele é pastor, sim. Ele faz o papel pastoral, né? Deus abençoe a vida dele, profetizando, hein, irmão? Amém. Olha aí, ó. Mas uma alegria estarmos aqui. Trouxemos uma lembrancinha também para a igreja, uma homenagem aqui, que quero passar às mãos do pastor Jamildo. E ontem eu li lá no templo, na cidade, eu quero ler aqui também para os irmãos. A Convenção Batista Mineira, nesta data singular, se regozija pela celebração do centenário do templo da Igreja Batista de Boa Vista dos Matos, louvando a Deus pelo seu 72º ano de aniversário de organização. Felicitamos todos os membros e louvamos a Deus pela vida do pastor Jamildo Ferreira Freire, neste momento ímpar da história da igreja. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, versos 23 e 24, assinado aqui pelo diretor executivo, pastor Márcio Alexandre, e pelo pastor, presidente da Convenção Batista, esse que vos fala. Parabéns aos irmãos, está aqui mais uma vez. Vamos nos colocar de pé, orarmos a Deus, abençoando a igreja e a vida do pastor Sandro, que vai nos trazer a palavra nessa manhã. Oremos. Glorioso, poderoso e eterno Deus, toda a nossa alegria é tão somente porque reconhecemos a Tua presença em toda a existência dessa igreja e reconhecemos a continuidade dessa presença por mais e mais anos conforme a Tua vontade. Agradecemos por todos aqui presentes e entregamos em Tuas mãos a vida do pastor Sandro. Use-o conforme o Teu bem-querer e fale a Tua palavra aos nossos corações. Em Teu precioso nome oramos hoje e sempre. Amém. Pastor. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu trago também um forte abraço da primeira Igreja Batista em Coronel Fabriciano, igreja que pastoreio há 17 anos.
ali no Vale do Aço. É a primeira igreja batista ali no Vale do Aço. Dela, muitas outras igrejas foram abertas também. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Joaquim. Conheci o pastor Joaquim e ele fez um resumão da história em 30 minutos dos 100 anos da igreja. E pude trazer à memória muitos outros homens de Deus que ele também conheceu, como o pastor Bittencourt, né, e tantos outros, Feliciano Amaral, avô da minha esposa, já falecidos. Mas também voltamos um pouco na história, lembrando dos reformadores, dos pós-reformadores, John Hus, Whitefield, e começamos então a falar um pouco da história daquilo que esta igreja representa nessa região. Por isso, o nosso coração se alegra muito em saber que cada vida aqui faz parte de um projeto que começou no coração de Deus, que despertou homens e mulheres para que ao seu tempo pudesse vir aqui, tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos em que paredes não subsistiam por ataques ferozes daqueles que não queriam que igrejas cristãs evangélicas fossem assim formadas. Por isso eu espero que a sua fé, que a sua esperança seja inabalável como as estruturas dessa igreja, e que de fato, como disse aqui o irmão que estava ministrando louvor, perdure até a volta de Cristo. Amém? Estamos em dias de festa, nós aqui festejando, louvando a Deus, e também a festa lá fora. Há um holocausto santo sendo preparado, né, como cheiro suave a todos nós. Mas não se detenha com aquele cheiro por enquanto. Vamos pelo louvor, né, que sobe aos céus nesse momento. E falar em festa, diz que certa vez uma igreja estava em festa e havia um irmão que só aparecia na festa nesse tempo. Ia nas festas e ele com o coração todo arrependido chegava para o pastor, pastor, deixa eu orar porque eu sei que eu preciso mudar. O pastor dava o microfone para ele, e ele então começava a fazer aquela oração, bem no fundo da alma: Deus, que o Senhor me restaure a minha família, que o Senhor então, Senhor, possa arrebentar as teias que me prendem neste mundo. Terminava a oração, passava outro ano, festa aniversário da igreja, ele voltava, falava a mesma oração: Senhor, que o Senhor me restaure, que o Senhor então possa arrebentar essas teias que me prendem. Veio no terceiro ano da festa da igreja, ano após ano, ele foi vindo nas festividades, fazendo a mesma oração. E no quinto ano, o pastor foi chamado, ele falou: pastor, deixa eu orar novamente, pedindo a Deus que quebre as teias. O pastor disse: não, deixa eu orar por você. E a oração do pastor foi: Senhor, mata essa aranha que prende esse irmão com essas teias. Eu não sei se é esse o seu caso, se só aparece na igreja em tempos de festividade. Tem uma aranha te prendendo, e você precisa pedir a Deus que de fato você possa se sentir livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a vida dos irmãos desta igreja. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 17. Unidade ou unidos na multiplicação. Precisamos compreender o valor da unidade no corpo de Cristo. Nós não somos ilhas no reino de Deus. As ilhas, elas vivem isoladas num grande oceano. Elas vivem solitárias, talvez cumprindo um papel específico, mas nós não somos ilhas. Nós somos membros uns dos outros e fazemos parte de um corpo que foi comprado pelo sangue da cruz, o sangue de Cristo. Por isso temos que viver próximos uns aos outros, ligados nesta unidade. João 17, verso 20 e 25. O texto diz assim, irmãos, acompanhem a leitura, por favor. João 17, versículo 20 a 25. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu
estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Verso 25 e último. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que tu me enviaste. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor, como o nosso coração se alegra em ver esses amados irmãos, em ver, Deus, esse templo que, Deus, há 102 anos atrás, através de homens e mulheres do Senhor, puderam sustentar, construindo, Deus, a base, tijolos, toda a argamassa, o telhado, mas principalmente construindo vidas. E hoje nós temos aqui, ó Deus, temos visto os frutos deste trabalho que se fundamentou em fé, em lágrimas e até mesmo em sangue. Mas, ó Deus, nada se compara ao sangue da cruz, que tem nos sustentado a cada momento, nos fazendo, ó Deus, ter esperança, nos dando encorajamento, e não somente isso, mas perseverança, até que Cristo volte. Que sejamos edificados na Tua palavra, e que jamais negociemos os valores e os princípios do Senhor. O tempo pode passar, Deus, mas os princípios e os valores da Tua palavra jamais passarão. Continue a falar o nosso coração, Deus, como já falou por meio dos cânticos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. A igreja possui uma grande missão. Uma grande missão dentro do propósito de Deus para esta implantação no seu reino e em toda a humanidade, seja aqui até os confins da terra. Um dos pilares deste propósito nós chamamos de propósito de unidade. Nenhuma igreja, nenhuma sociedade, ela sobrevive se não houver a unidade de propósito. Esta unidade refere-se à ação coletiva orientada para o mesmo fim. É uma coesão de ideias, uma união de valores, um ajuntamento que promove uma fé, uma igualdade de direitos, uma identidade cristã e uma uniformidade nos padrões do reino de Deus. Nada poderá subsistir se não tiver essas bases, esses pilares. Por isso essa igreja está subsistindo. Ela possui pilares fortes. Por isso aqueles que começaram a obra, como o missionário Daniel Cosland e tantos outros, Pedro Fonseca Fernandes, Pedro dos Matos e tantos outros irmãos, que talvez foram até mesmo passados por uma geração, segunda, terceira, quarta geração. Mas nós precisamos nos manter firmes aos valores. Vivemos tempos difíceis, tempos em que a igreja pós-moderna tem colocado dentro do seu seio coisas que não fazem parte do evangelho de Jesus. O pior é que há muitas pessoas que estão gostando, há muitas pessoas que estão fazendo encher o seu ego, massageando o seu ego às suas costas, dando ouvidos a princípios que estão completamente fora, na contramão de Cristo. Nós não podemos nos conformar com isso. Logicamente, esta unidade, ela não anula a nossa individualidade, mas nos direciona para um propósito comum. Por isso, queridos irmãos, após termos sido moldados pelo caráter de Cristo,
será preciso avançarmos neste aperfeiçoamento diante dessas mudanças que tivemos e que estamos tendo, ou seja, com a mente transformada em Cristo Jesus. A unidade deve ser a nossa constante busca. Devemos lembrar que os propósitos eternos de Deus sempre nos apresentam este valor, a começar pela existência do próprio Deus. Quando olhamos para Deus, a Trindade é a maior prova do valor da unidade. Olhamos para o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o único Deus, mas três pessoas distintas, com a mesma perfeição, com a mesma glória, com o mesmo poder e com a mesma graça. Muitos teólogos procuram criar teologias para massagear de alguma forma os teus desejos mais terríveis. Disseram que houve um tempo que Deus estava solitário, a solidão de Deus, mas eles estão errados. Deus nunca se sentiu solitário, Ele estava pleno, satisfeito nele mesmo. O Pai em perfeito amor e consonância com o Filho, o Filho em perfeito amor e consonância com o Espírito, e o próprio Espírito com o Pai. Não havia solidão em Deus, mas havia um propósito no decreto eterno do Senhor, de criar os anjos, de criar todos os seres celestiais, de criar o universo, de criar o mundo, de criar o homem, de criar a mulher, de criar a sua igreja. Porque ele expressa a unidade e perfeição. A unidade, ela respeita as diferenças, ela respeita as adversidades ou diversidades, mas não tolera a divergência de propósito. Por que ela não tolera divergência de propósito? Porque a divergência de propósito, ela trinca o padrão que sustenta a sua missão. Por isso Jesus nos ensinou no capítulo 17, em sua oração sacerdotal, o princípio da unidade, destacando aqui o propósito que intentou alcançar. A primeira observação que vemos nesse texto é que o Senhor, ao orar por unidade, Ele tinha um alvo em mente. Primeiro, alcançar os seus eleitos. Quando lemos no versículo 9 e no versículo 20 do mesmo capítulo 17, rogo por eles. Eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são seus. Também por aqueles que crerão em mim. A oração de Jesus no passado estava atingindo o coração dos apóstolos e dos discípulos que ali estavam, mas não somente isso, mas também alcançando o seu coração e o meu coração, e daqueles que serão alcançados até a sua volta. É uma oração de princípio, é uma oração de objetivo, que alcança o coração dos seus eleitos de todos os tempos, de todas as línguas, tribos, raças e nações. Essa oração foi feita para você, meu querido irmão, que passou a compreender as grandezas do reino de Deus. São os eleitos do passado, são os eleitos do presente e serão os eleitos do futuro que corresponderão ao chamado eficaz e atrativo do Evangelho da graça de Cristo e também corresponderão a este padrão de unidade. Por isso, eles nasceram de novo. João capítulo 1, versículo 12 e 13, podemos ler ali da seguinte forma: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, não os que creram ao seu nome, quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Você estava no plano de Deus na eternidade. Você sequer
havia nascido. Você sequer havia feito bem ou mal, mas você estava no plano de Deus. E algo extraordinário que acontece conosco é que não importa quão pecadores somos, não importa onde estivermos, o Evangelho da graça nos encontrará. E quando nos encontrar, como nos encontrou, nós iremos até a cruz de Cristo pela fé e não sairemos de lá as mesmas pessoas, mas transformados, regenerados, justificados e glorificados de antemão, para glorificar aquele que nos amou. Sim, meus queridos, eles ouvem a voz do Supremo Pastor e o seguem, como o próprio Senhor Jesus disse no capítulo 10 de João: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece a mim. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, dou a minha vida por aqueles que são os meus, dou a vida por você, deu a vida por mim. Fazemos parte do aprisco do Senhor. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. A pergunta que temos que fazer nessa manhã: você tem ouvido a voz do Supremo Pastor Jesus? Ou vocês estão com os ouvidos agravados, com o coração endurecido, a ponto de não se arrependerem dos pecados, a ponto de continuarem a andar na contramão desse objetivo de unidade, a ponto de abrir-se para continuar no pecado? Precisamos nos arrepender. Ontem citei Martin Lloyd Jones, foi um grande pregador inglês. Ele disse: há certos cristãos que precisam arrepender do seu falso arrependimento, porque não produzem fruto digno de uma vida cristã. A segunda observação que vemos nesse texto é que, ao orar por unidade, Jesus ele teve um objetivo. Se no primeiro ponto nós vimos que ele tinha um alvo, agora ele tem um objetivo: plena unidade e perseverança. É isso que ele deseja para você e para mim. É isso que ele deseja para o seu corpo: plena unidade e perseverança. Veja o versículo 21 e o versículo 23 do capítulo 17. Fala justamente sobre isso: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Esta plena unidade tem uma razão de ser. O apóstolo Paulo, orientando a igreja em Efésios capítulo 4, versículo 3 a 6, ele diz: esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, há somente um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos os que creem. Precisamos entender que, embora haja um conceito religioso na sociedade em falar somos todos filhos de Deus, quero decepcioná-los nessa manhã e dizer que não, isso não é verdade. Lemos o texto aqui de João capítulo 1, verso 12 e 13, que somente são filhos de Deus aqueles que nasceram de novo. Veio para o que era seu, os seus não o aceitaram. Estava falando do povo de Israel que negou o Messias que veio e que morreu naquela cruz. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, então deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Somente os filhos de Deus conseguem dar ouvidos à voz do Supremo Pastor. Somente aqueles que nasceram de novo
consegue colocar o seu coração em submissão à palavra do Senhor. Somente aqueles que foram batizados e selados com o Espírito Santo da promessa conseguem perseverar e perseverarão até que Ele volte. Os demais continuarão enganados em seus corações. Jamais compreenderão a verdade, porque lhes falta o verdadeiro convencimento da verdade e a regeneração nesta conversão. Quando o propósito de unidade é levado a sério em cada vida, em cada igreja, entende-se que a nossa existência como corpo testifica aqui a unidade do Senhor. Então cumprimos o nosso papel de mostrar ao mundo a grandiosidade da obra da cruz. Sim, o Filho de Deus veio salvar o pecador com o Evangelho para despertar a fé genuína. Foi isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Veio para transformá-lo em uma nova criatura, segundo o caráter do Senhor Jesus, tornando os discípulos. Da mesma forma, o apóstolo Paulo orientou em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que é necessário que haja um novo nascimento, porque quando nascemos de novo, então nos tornamos novas criaturas, e as coisas velhas ficam no passado, e tudo se torna novo. Há muitas pessoas que estão ainda presas no passado. Há alguma teia, há alguma aranha que o prende nas decepções, nos relacionamentos que foram quebrados. Ainda tem os seus corações raízes de amargura, não conseguem perdoar, não conseguem virar a página, não conseguem olhar para frente e entender que o nosso propósito é maior. O nosso propósito é honrar e glorificar a Cristo em nossa vida, em nosso testemunho. O nascer de novo é nos tornar uma nova criatura, uma regeneração, que fica para trás o novo homem, a nova mulher, a nova criatura que era escravizada pelo pecado. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha, você que está aqui trabalhando, se há alguma coisa que prende a sua vida no passado, Cristo pode te libertar. Se alguma coisa ainda o torna ansioso, porque também há pessoas que estão aprisionados com aquilo que ainda não aconteceu e andam ansiosos pelo dia de amanhã. A ansiedade nada mais é do que o acúmulo do presente. E muitas pessoas estão doentes, preocupados com o que acontecerá no amanhã, com comer, com vestir, com as contas a pagar, preocupadas com aquilo que pode acontecer no Brasil no ano que vem. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tudo seja conhecido diante de Deus em súplica, orações e ações de graça, porque com certeza Ele guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Lembre-se sobre o que o Senhor Jesus nos ensinou como discípulos. Basta cada dia o seu mal, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Coloque em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou na cruz. Mesmo sendo crucificado, mesmo com as suas costas dilaceradas, com os cravos nas mãos, nos pés e com aquela coroa de espinho na cabeça, Ele pôde olhar para aqueles algozes, para aqueles que o fustigavam, meneando a cabeça e dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nos achamos importantes demais para não perdoar a ofensa dos nossos irmãos, para não perdoar o nosso cônjuge, para não perdoar os nossos filhos, os nossos pais, a nossa parentela e os nossos irmãos em Cristo.
Coloque em prática a sua vocação para que a unidade ela se torne perfeita. O perdão é o primeiro passo a tomar. Um reino dividido, ele não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste. Uma família dividida não subsiste. Precisamos arrepender. E hoje mesmo, se você tem algo que o impede de ter a comunhão com seus familiares, com amigos, com irmãos da igreja, não volte para casa sem se reconciliar. E se por acaso a sua operadora não pegar aqui nessa região, assim que pegar, pare o seu carro. Ligue para aquela pessoa que você sabe muito bem, que há muito você não conversa, e peça perdão, e reconcilie, porque assim você cumprirá o mandamento do Senhor. Precisamos renovar a nossa vida. Por isso, seja a juventude, seja os anciãos, seja a irmandade como igreja, mais do que nunca precisamos perseverar na unidade. Caso contrário, ela não suportará. Somente assim cumprirá a oração do Senhor Jesus, para que todos sejam um. Terceiro e último. A terceira e última observação na oração sacerdotal de Jesus a ser feita é que ele orou por alvo, orou por objetivo, e agora ele ora por unidade. Ele testifica a glória do Pai. Veja o versículo 23 do capítulo 17. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Irmãos, o mundo não conhece a glória de Deus. Dessa forma, quando somos então alcançados e transformados pelo poder da sua graça, nos tornamos portadores do seu evangelho, para testemunhar ao mundo esta glória da unidade de Deus em seu Filho, em seu Espírito, em sua igreja. Se continuarmos com o coração endurecido, as pessoas não verão a glória de Deus em nós. Você pode tentar fazer tudo, ser melhor em tudo, ser um bom tocador de sanfona, acordeon, né? Acordeon, fica mais sofisticado. Você pode ter uma excelente voz, melhor do que a nossa, Jamil. Pode tocar bem, ser um bom baterista, meu filho é baterista. Ser um bom técnico, sonoplastia, de filmagem. Você pode ser um bom profissional, tudo na vida. Mas as pessoas não verão a glória de Deus em você. Você fará as coisas automaticamente, mecanicamente. Mas nós somos salvos não para fazer as coisas mecanicamente. Nós somos salvos para refletir a glória de Cristo. Você pode até não saber fazer nada, mas quando você está cheio de Deus, então você exalará o bom perfume de Cristo, e as pessoas sentirão. Há uma certa palmeira muito rara, que quando ela é ferida, ela solta um melaço, e esse melaço exala um cheiro maravilhoso. Talvez nós precisamos aprender com essa palmeira. Às vezes nós somos feridos por pessoas, por circunstâncias. Às vezes nós sangramos em lágrimas. Mas a diferença é, a sua lágrima, o seu sangue, ele está exalando o bom perfume de Cristo ou está exalando o ódio? Cristo nos chama para exalar o seu bom perfume. Sim, o mundo não conhece a glória de Deus, mas nós conhecemos em Cristo e fomos salvos
para testemunhá-la ao mundo. Efésios capítulo 1, versículo 12, lemos: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Fomos alcançados pelo Evangelho para o louvor da glória de Cristo. Por isso é de grande importância que os eleitos de Deus, os salvos, testifiquem esta unidade. Quando você olha para a igreja em Atos capítulo 2, verso 47, fala que eles caíam na graça de todo o povo, porque eles andavam unidos, eles partiam e tinham tudo em comum, caíam na graça do povo, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Sabe o que é isso? Eles testificavam a glória de Cristo na unidade, no amor comum, no propósito e no alvo. Os irmãos que estavam ontem no culto viram o testemunho que pude compartilhar. Foi através da unidade de uma igreja, vendo aqueles jovens passando na porta do bar onde eu estava, que eu comecei a notá-los e a perceber que eu precisava também daquilo. Eu precisava ser como aqueles jovens, eu precisava desfrutar daquela unidade, daquela felicidade que eu não tinha em nada e nem na religiosidade da tradição da minha família, porque eu não tinha Cristo. E eu fui encontrado por Cristo e pude experimentar o que é o verdadeiro contentamento, o que era o perdão e o que é a esperança de uma vida eterna. Se Jesus voltar hoje, você ficará feliz? Levante a mão. Eu não ficarei feliz, eu subirei feliz. Foi uma pegadinha pastoral. Se Jesus voltar hoje, nós subiremos felizes. Não queira ficar, não queira ficar, mas somente pela fé na obra da cruz, somente arrependendo dos nossos pecados e confessando-o como Senhor e Salvador. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e o seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então seremos salvos, porque é com a boca que se faz a confissão, é com o coração que cremos para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero estar na eternidade, e eu quero encontrar com vocês, eu quero encontrar com vocês, com aqueles que perseveraram em Cristo. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque isso ficará no passado, mas somente Cristo, Cristo e Cristo, o contentamento das nossas vidas. Ao se parecer com Cristo em nossa conversão, devemos andar como Ele andou e mostrar ao mundo que também realizamos o propósito da cruz, unir o povo de Deus, de todas as nações, tribos, línguas, raças ou classes sociais, como servos arrependidos, quebrantados, transformados, e que buscam viver em santidade, para a glória do seu Salvador. Quero concluir nessa manhã, queridos irmãos. Esta é a missão dada ao Filho de Deus: nos apresentar o Pai e sermos amados por Ele. Somos amados por Deus. Não importa o tamanho, a quantidade do pecado ou no buraco que você esteja, você pode ser amado pelo Pai. Ele é o único que pode trazer paz ao seu coração. Ele é o único que pode tirar as lágrimas dos seus olhos, que somente você sabe que na calada da noite você tem. Somente Ele pode trazer consolo da sua solidão, em noites e dias difíceis,
em enfrentamentos emocionais e em pesos e cargas que este mundo muitas vezes lança sobre nós. Por isso o convite de Jesus é esse: venham todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vá até Jesus, deixe Ele tomar a carga da sua alma, o peso e a fadiga do seu coração. Então você terá descanso. Vamos aprender que a unidade reflete este esplendor da perfeição divina, Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Deus é o nosso maior exemplo, sua unidade deve ser o nosso alvo. Permita que a graça de Cristo flua poderosamente, graciosamente na sua vida, pois assim Ele nos levará a esta unidade com Deus e nos fará membros uns dos outros, nessa igreja gloriosa, nesta palavra bendita. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. A igreja do Senhor subsistirá. Que venham outros 100 anos, 1000 anos, até que Cristo volte. A nossa semente, a nossa geração, ela continuará levando o evangelho da graça irresistível de Jesus, até que Ele venha. Feche os seus olhos. Senhor, Tu sondas o nosso coração, conhece cada um aqui, sabe das dores, das aflições, das angústias, dos choros pela madrugada, das prisões, Deus, que talvez muitos tenham em sua família, em sua vida, em suas dependências, sejam elas químicas, emocionais, religiosas, mas somente Cristo pode libertar, somente Ele pode dar paz. Deixa a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Nos dê contentamento, Deus, que esta palavra alcance cada vida, cada coração, edifique aqueles que são salvos, salve aqueles que ainda estão indecisos, que ainda não tiveram e não tomaram uma decisão ao seu lado, mas que não continuem sendo as mesmas pessoas, porque todo aquele que se aproxima da cruz de Cristo não sai sendo a mesma pessoa, mas ele é transformado. Eis-nos aqui, Deus, santifica a tua igreja, que o Senhor alcance os teus eleitos nessa manhã e onde quer que essa mensagem vá, mas que em tudo Cristo seja exaltado em nós e através de nós. Abençoe esta igreja, abençoe, Deus, esta geração, o pastor dessa igreja, os pastores que aqui estão presentes, e que continuemos nessa mesma visão, alcançar o mundo pelo evangelho de Cristo. No nome de Jesus oramos, amém, amém. Que Deus te abençoe. Que essa palavra fique em nossos corações e que possamos sempre nos alegrar. Aguarde um momento, pastor. Nos alegrar na presença de Deus. E esse é o motivo da nossa alegria, servir a Deus neste mundo e servi-lo no mundo vindouro em que estaremos com Cristo. Eu convido aqui nesse momento nosso irmão Joel. Chega aqui um momento, o irmão Joel vai orar, por nós nesse momento, e convido, além do irmão Joel, os pastores que estão aqui presentes, que eu sei, pastor Vanderlei, pastor Joaquim, tem mais algum pastor que está aqui? Celso, venha. Só falou o nome, mas ali está lá o Celso.
bem. Tem mais algum pastor? Muito bem. Todos aqui à frente. Então aqui nós temos a representação dos pastores. Lógico que a maioria faz parte da nossa história, faz parte dessa história dessa igreja, e todos comprometidos com o reino de Deus, em divulgar, em fazer conhecida a palavra e o reino de Deus. Glórias damos a Deus por isso. E o representante da ACIBAN, Joel Silveira, vai fazer uma oração. Joel Alves? Você é Silveira, você não assina Silveira, não? É porque eu conheço ele como Joelzinho, mas eu não queria falar Joelzinho de jeito nenhum. Não sei por que ele tem esse nome, Joelzinho, não sei, né? Deus abençoe, meu irmão. Ore pelos pastores, pela igreja, para darmos continuidade ao nosso trabalho. Obrigado, pastor Jamildo, mas permita-me, antes da oração, dar uma saudação aqui à igreja, em nome da nossa associação, porque, pastor Sandro, essa igreja aqui faz parte histórica da nossa associação, porque a nossa associação foi organizada aqui com 5 igrejas em fevereiro de 1944, nessa igreja aqui, nesse local. Nem eu. Então, mas hoje nós somos 77 igrejas e mais 70 congregações espalhadas em 60 cidades aqui do norte de Minas. Ainda é pouco pelo que o nosso desafio apresenta aqui no norte de Minas. Mas eu trago aqui o abraço desses pastores do norte, das igrejas e congregações, e eu sou realmente conhecido como Joelzinho. É porque antes de mim tinha o Joel Silveira, e ele é bem alto. Então, certa feita, eu e ele trabalhávamos na associação. Então, para distinguir o Joel, falava Joel Silveira e Joelzinho. Aí todo mundo já sabia. Mas eu me sinto honrado de ser chamado Joelzinho. Como o pastor disse aqui, eu sou formado no seminário em 2005, fiz bacharel em teologia, dei aula no seminário de eclesiologia por alguns anos, mas não sou pastor, sou missionário de vocês há 18 anos aqui no norte de Minas. Então, a cada 2 anos eu reúno com a minha diretoria, pastor Sandro, e falo, e aí? Está na hora de parar. E eles, não, enquanto você estiver aguentando aí, vamos caminhar. Então, a gente está, apesar de 60 anos, mas eu me sinto um jovem ainda, né, disposto a trabalhar aqui pelo reino de Deus, pelo que nós vimos e estamos ouvindo e testificando do que, de fato, o legado que foi deixado para nós. E nós precisamos deixar um legado para a futura geração. E o que o pastor disse aqui, de fato, às vezes a gente está maciando o ego hoje, entendeu? Aquela mensagem de que todo mundo, maravilha. Mas eu gosto daquela mensagem que eu saio assim, realmente falou comigo. Preciso mudar. E eu preciso estar melhor a cada dia. E eu acho que é por isso que essa igreja está plantada aqui há 102 anos. Porque a mensagem do verdadeiro evangelho nunca foi negociada. E eu louvo a Deus por essa igreja, parabenizo todos que contribuíram. Vocês falaram do Feliciano do Amaral, do Crosland. Mês passado eu estive em Cristália, em Croslândia. Inclusive, os templos mais bonitos que nós temos é aqui em Boa Vista dos Matos e em Croslândia. Lá, inclusive, o templo é tombado pelo patrimônio cultural. Também aqui, né? A dificuldade é para reformar. Mas também um lugar bonito como esse aqui, porque homens e mulheres desbravaram, tiveram coragem e daqui espalharam a mensagem e pessoas salvas por muitos lugares. Então, parabéns, Igreja Batista Boa Vista dos Matos, irmãos que contribuíram, e eu fico feliz com essa futura geração aí, que vai também continuar esse trabalho. E fico muito feliz de ver o pastor Joaquim aqui, né? Jovem, firme e forte, né? Experiente.
Aqui eu tenho que ficar direitinho, que meu chefe está aqui hoje, né? Meus queridos, vamos ficar de pé, vamos orar. Cada pastor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que passou na história. Lembra aqui do meu sogro, né? Silvério, chamado de Silvério da Onça, né? Que também faz parte da história dos batistas aqui no município de Bocaiúva, né? E tá ali minha esposa, né? Dos Leites, tem a família Leite aqui, uma família grande. Parece que meu cunhado também está ali, né? Tô vendo Silmar ali. Ah, tá ali. Então, tem muitas histórias, né? Para construir. E o pastor Sandro diz algo aqui: nós precisamos ter unidade. Ainda que na diversidade, nós precisamos ter unidade. E é Cristo que nos une. E quando o mundo vê isto em nós, nós vamos avançar muito mais para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui para celebrar o Teu nome. E como diz o salmista, ó Deus, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós te agradecemos pelo benefício da salvação, o presente dado por Jesus, ó Deus, que morreu na cruz por nós. Agradecemos pelos irmãos que passaram por aqui, ó Deus, deram a sua contribuição, alguns deram as suas vidas, seus recursos, para que o Evangelho pudesse continuar sendo pregado nessa região. Te agradeço por esses irmãos do presente, desse momento agora que estão dando continuidade e reconhecendo, ó Deus, o que o Senhor tem realizado nesta cidade, nesse local e em todo o mundo através do Evangelho. Nós agradecemos pelos pastores que deram as suas contribuições, pelos irmãos que cooperaram, pelos irmãos que acreditaram, ó Deus, e plantaram aqui essa semente que já produziu muito fruto para o Teu reino. Muito obrigado pelo pastor Jamildo, ó Deus, que está dando sequência nessa história. Que o Teu servo seja revestido de poder e graça, sabedoria, ó Deus, perseverança e determinação, para continuar, ó Deus, com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria e com a mesma convicção de que nós precisamos e proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. Obrigado, ó Deus, pela palavra vinda do Senhor, através do pastor Sandro, que ministrou aos nossos corações. Que tenha havido nesta manhã, ó Deus, salvação, reconciliação e santificação de vida neste local. Nós oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus, porque toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. Amém e amém. A foto agora. Mais uma vez o nosso agradecimento. Não. Nosso agradecimento aqui a todos vocês que estão aqui presentes, largaram seus lares e vieram até aqui. Sabemos do sacrifício das estradas e sabemos do desprendimento que tiveram de vir até nós. Vamos continuar louvando o nosso Deus, irmão André. Vamos continuar o nosso louvor e depois daremos sequência ao nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus, sempre louvando, adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Pode ficar de pé no seu lugar, dá uma espreguiçada aí. Isso, fica de pé no seu lugar. Cante comigo. Grande, cante, é o Senhor e o digno de
na cidade do nosso Deus. Alegria de toda a terra. Cante, grande ao Senhor. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória. Cante que Ele nos ajuda, que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele, Por isso diante dele nos prostramos. cante, queremos O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. cante mais uma vez, grande é o Senhor, declare. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. grande É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda, E que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele, Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e cante mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, da terra e céu. Quero mais uma vez, queremos o teu nome agradecer, ó Pai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nós.
aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Quem sabe cante assim comigo. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Você pode cantar isso mais uma vez? A minha alma declare. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Cante quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Cante agora. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu possa sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Declare quando Jesus estendeu suas mãos. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Declare quando Jesus, cante, estendeu. Quando Ele estendeu a sua mão. Cante, eu era pobre, perdido. Eu era pobre, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu para mim.
comigo. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Cante de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã? Amém. O pastor pediu para cantar uma música aqui. Qual que é a música? Mas a gente pode tocar para os irmãos cantarem, se sabem cantar? Me ajuda aí? Quem pode cantar? As irmãs vem cantar, ué. Amém? Amém? Aí. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia. Vem, que nos fez o Rei dos Reis. Alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos fazem tudo. Então, oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. Alegria neste dia tem os crentes em Jesus. Reunidos os remidos fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vem, quem nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a Ti. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vem, o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Vanderlei, obrigado a todos por esse momento gostoso, por sentirmos a presença de Deus aqui nos nossos corações. Daqui a pouquinho,
nós vamos degustar ali isso que vocês estão sentindo, só o cheiro por enquanto. Glórias damos a Deus por essa equipe. Aqui. Eunice, Luciene, Gelsa, Renilza, Neide, Terói, Tiago e Jones. Glória a Deus por isso. Não só essa equipe, mas toda a igreja se mobilizou. Um numa coisa, um no arroçadeiro, outro fazendo a cerca, outro carpindo. O irmão Flávio limpou aí na beira da igreja, glórias a Deus. Agradecemos muito. É o trabalho de todos nós que faz essa alegria do reino, é servir. Estamos aqui para servir. Então, toda essa movimentação é para proporcionar a você agradecimento a Deus. E agradecimento especial por aquela princesa que estava aqui, passou mal à noite. Nós oramos, Deus deu a cura, ela está conosco. Damos agradecimento pelo irmão Paulete, acho que não veio, foi picado de abelha recentemente, Deus deu livramento, ele está em casa, está bem, glória a Deus. Damos agradecimento à Priscila, que fez uma cirurgia de emergência de apendicite, nós oramos, Deus deu a graça e ela está bem. Glórias damos a Deus por isso. Nós já vamos fazer a oração, agradecendo, encerrando. O almoço já está lá colocado, né? Vai começar a ser servido já. Vou pedir duas coisas. A primeira coisa, vá com paciência. Tem comida para todo mundo. Tem arroz com pequi, tem o churrasco, tem a galinha. Quem quiser, alimente do jeito que quiser. Mas dê glórias a Deus. O segundo pedido que eu faço, nós temos aqui várias pessoas idosas. Você que é mais jovem, dê preferência a eles. Você que é mais jovem, dê preferência às cadeiras para ele. Quem quiser usar o templo aqui para comer, fique à vontade. Fique à vontade. Mas dê preferência à mesa e cadeira aos mais idosos. E eu não sou um deles, eu sou dos mais jovens. Vou dar o meu lugar a outra pessoa, ok? Pastor Sandro, por favor. Agradecer a equipe do Vanzelé que saiu de lá e veio, meu irmão, né? Glória a Deus por isso. Ele sempre nos abençoa quando nós temos evento aqui. Excelente, hein? A toda a equipe aqui, glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos vocês. E se esqueci alguém, me perdoe, mas Deus abençoe você também. Vamos então à oração final de agradecimento e a bênção apostólica, e nós encerraremos os nossos trabalhos aqui e começaremos no sacrifício. Vamos orar, irmãos, feche seus olhos. Deus, não a nós, mas somente ao teu Filho, glória, honra, poder e majestade. Muito obrigado por todos que foram usados para esse momento muito especial na vida dessa igreja e de muitas famílias. Agora, Pai, que o amor do Senhor, a graça consoladora do teu Espírito e que a salvação e mérito de Cristo Jesus continue nos dando todo o direcionamento para que em tudo o Senhor seja supremo em nós e através de nós. Muito obrigado pelo alimento espiritual e muito obrigado pelo alimento físico que agora compartilharemos, feito com amor, com carinho e graça. Abençoe-nos a todos em o nome de Jesus. Amém. Só finalizando com os irmãos, que eu me esqueci de um agradecimento especial, lógico que a Deus, mas o Rony Leite contribuiu com o nosso churrasco. Os meninos de Dacim contribuíram com os meninos de Dacim. É ali, meu irmão. Está por aí. Isso, obrigado. Os meninos de Dacim contribuíram com frutas, Flávio contribuiu com frutas também. Nós damos glórias a Deus, todos eles que contribuíram. Outro aviso que quero dar para vocês, você que está vindo aqui, essa igreja tem culto todo domingo de manhã. Às 9 horas da manhã nós temos aqui
a reunião da Escola Bíblica Dominical. Então, estamos aqui, Irã, Cida, eu, Juscelino, várias pessoas aqui reunidas, né, dando glória a Deus. Se você quiser nos visitar, todo domingo, nós estamos aí de portas abertas, recebemos vocês com um delicioso café ali, todo domingo a gente faz, toma um cafezinho, bate um dedo de prosa e louva a Deus, ok? Amém? Muito obrigado a todos. Tia Cida está querendo falar, doida para falar de lá. O alho. O que tem o alho? Não entendi. Ah, muito obrigado, tia Cida, entendi agora. O tempero, se tiver bom, é por conta da tia Cida, viu? Agradeçam ela. Glória a Deus por isso. Muito obrigado a todos vocês. Sintam-se à vontade agora.